foi por volta do ano de 1975 que eu fui impactado pelo momento do a sós com Deus. E o quanto isso trabalhou na minha vida. Eu era um adolescente e participando de acampamentos de adolescentes. Por incrível que pareça, nós éramos desafiados a pegar uma folha de papel e ali estava escrito uma meditação, uma mensagem simples. A sugestão era de que procurássemos um lugar extremamente belo e ali, olhando para a beleza das coisas à nossa volta, nós líamos aquilo e em silêncio e separados dos demais, nós tínhamos o nosso momento de oração, de contemplação, de meditação. E aquilo fez uma grande diferença na minha vida. Só para você ter uma ideia, Deus falou a minha vida sobre o ministério em um momento assim. Um momento em que estávamos somente eu e Ele ouvindo as minhas orações. E foi então que eu pude começar a ouvir a voz de Deus, me chamando para o ministério. Eu quero mostrar-lhes no texto que vamos hoje ler, aquilo que foi registrado por Lucas, capítulo 5, versos de 15 a 16. O texto vai dizer assim: a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Eu chamo a sua atenção para o perigo que existe por trás da fama. Eu não sei se você já percebeu, mas os holofotes, eles costumam, às vezes, ser aquele momento mais delicado na vida de um líder, especialmente no meio do povo de Deus. É possível que você, nesse momento, inclusive, esteja trazendo à memória alguns daqueles que, de alguma forma, abençoaram a minha vida e a sua vida, mas que, quando caíram no mundo dos holofotes, se tornaram referência, se tornaram famosos. A fama foi, na verdade, o prelúdio da queda. É por isso que eu volto a dizer, há um enorme perigo por trás da fama. Correr atrás da fama hoje, os 15 minutos de fama, as pessoas são capazes de hoje fazer as coisas mais absurdas para serem famosos. E no caso específico do texto sagrado, eu trouxe aqui um exemplo do perigo que é tudo isso. No capítulo 6, versículo 27, do livro de Josué, é interessante porque Israel está numa marcha de vitória. Raabe, a meretriz, havia sido poupada, Jericó havia sido conquistada. Aí o texto sagrado diz assim: assim era o Senhor com Josué e corria a sua fama por toda a terra. Por toda a terra. Josué se tornou famoso. Aquele jovem que substituiu Moisés, que estava tão temeroso da nova função, se tornou famoso. E o curioso é que você continua a ler o texto bíblico e lá no capítulo 9 acontece aquele encontro entre Josué e os gibeonitas. E os gibeonitas, eles vão disfarçados, como se fossem moradores distantes, de um lugar distante. E eles se aproximam de Josué. Na verdade, eles moravam ali e não queriam ser eliminados, não queriam ser alvos da guerra, do exército de Israel. E notem que Josué, ele se precipita, ele não toma conselho de Deus, ele estabelece um acordo com os gibeonitas. E aí a gente fica pensando, mas por que ele não parou por um instante? Por que ele não dobrou os seus joelhos? Por que ele não pediu a orientação de Deus? Eu vou lhes mostrar por quê. No texto de Josué, capítulo 9, versículo 9, está escrito assim: as palavras dos gibeonitas: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Aqui a palavra fama, inclusive, aparece, né, irmãos? Parece que o povo de Israel tinha se tornado um povo famoso. E tudo que havia acontecido desde o Egito, as vitórias, e agora sobre a liderança de Josué, já era do conhecimento de todos à sua volta. Eu tenho a impressão que foi exatamente naquele momento que Josué ficou cego, que Josué foi como que conquistado.
Eu não sei se você já observou, mas como nós nos tornamos sensíveis e a força que existe, algumas vezes inclusive demoníaca, por trás de elogios que nos alcançam. É por isso que eu volto a dizer, há um enorme perigo por trás da fama. E o curioso, irmãos, é que o texto sagrado vai nos mostrar que isto também esteve sobre a cabeça de Jesus. Aí eu li o texto e vou repetir. Versículo 15 disse assim: a sua fama, no caso Jesus, porém se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curado das suas enfermidades. Quando o texto diz isso, irmãos, é porque Jesus havia acabado de curar enfermos, e durante aqueles momentos há algo curioso, porque Jesus determinou o silêncio em muitas dessas situações. E eu aqui só listei algumas. O que é que eu quero dizer com silêncio? Jesus curava e chegava para aquele que tinha sido alvo do milagre e dizia assim: olha, não conte absolutamente nada a ninguém, mantenha silêncio. E aqui eu relacionei alguns desses momentos. Eu trouxe à memória o que acontece em Lucas capítulo 5, mesmo capítulo, só que o versículo 14. A Bíblia diz que Jesus ele cura um leproso. E observem o que ele disse ao leproso: e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Eu vou mais adiante. A Bíblia vai dizer que em alguns momentos em que Jesus exorcizou demônios, em Marcos capítulo 1, verso 34, a Bíblia vai dizer assim, que aos demônios, veja o que Jesus diz: e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Vou mais longe, irmãos. Há um outro momento, o surdo de Decápolis. Jesus realiza o milagre. E aí o texto sagrado vai dizer que ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. E às vezes a gente fica perguntando por que Jesus deu ordens dessa natureza. Por que ele realizou curas e depois olhava para aquele que havia sido curado e dizia: olha, não fale absolutamente nada sobre isso a quem quer que seja. O que estava por trás destas ordens? Vou fazer aqui 3 observações. Primeiro, irmãos, pode avançar por gentileza? Isso, 3 observações. A primeira: o milagre não é o que há de mais especial no Evangelho. Pessoalmente, eu creio que quando Jesus dá tais ordens, ele está deixando muito claro que ele não quer ser procurado, buscado, em função do seu poder de realizar milagres. Jesus não queria que as pessoas se aproximassem dele unicamente pelo desejo de serem curadas. Jesus não quer ser buscado no texto sagrado, isso parece muito claro. Inclusive, isso acontece no Evangelho de Marcos, algo curioso, sabe, irmãos? É que durante uma primeira parte do Evangelho, qualquer um que leia o Evangelho, o primeiro verso vai dizer que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. E isso mantém-se em silêncio até a metade do Evangelho, com a declaração de Pedro. E só depois daí é que a identidade de Jesus passa a ser revelada de forma clara entre os discípulos e entre as multidões. Portanto, ao meu ver, a primeira razão seria essa. A segunda razão, porque eu acredito, irmãos, que para tudo há um tempo próprio. E o que eu acabei de lhe dizer em relação ao Evangelho de Marcos se repete em todos os outros evangelhos. Parece-me que há uma certa precipitação de, no início do ministério, divulgar tais notícias sobre Jesus. Aliás, a palavra que ele dá a Maria, como ele dissesse: olha, ainda não chegou a minha hora. Isso fica claro que ao longo do ministério, cada situação, cada revelação feita pelo Cristo tem um momento próprio. E a terceira razão para isso, irmãos, é porque as multidões, elas nunca foram ou não são o único alvo do ministério de Jesus. Jesus, ele trabalhava com multidões, trabalhava com os seus apóstolos. Dentro dos apóstolos, ele trabalhava com 3 dos seus líderes, Pedro, Tiago e João. E às vezes eu fico pensando que, especialmente o Evangelho hoje, ele quer tratar muito com multidões. Os templos estão se tornando cada vez maiores. E as relações cada vez mais impessoais. As congregações passam os seus milhares e milhares de milhares,
e cada vez mais distante a relação entre o rebanho e o seu pastor. Nós temos sido vítimas disso também. É por essa razão que eu me preocupo, irmãos, eu me preocupo, porque em torno de Jesus a fama não roubou aquilo que seria o propósito central do ministério do Cristo. Por isso, tenha muito cuidado com os momentos de fama, com os aplausos, com os elogios, porque tais processos podem significar o início de uma grande derrota espiritual na vida de quem quer que seja. Segunda observação que faço à luz do texto que estamos trabalhando. Eu até publiquei algo assim hoje, viu? Quanto mais corrida for a sua vida, maior será a sua necessidade de parar e ficar a sós com Deus. E o interessante é que Jesus nos mostra, nos dá exemplo em relação a isso. Notem que há multidões procurando Jesus, há muita gente procurando Jesus para ser curada, muita gente. Aí o texto sagrado diz que ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Eu não sei se você tem separado tempo para estar a sós com Deus. E eu vou lhe dizer que aquele homem e aquela mulher que experimenta esse momento de solitude, esse momento de reclusão, esse momento de parar tudo, de suspender a agenda, de dizer à secretária, sabe? Olha, por favor, não me interrompa agora. Eu cresci espiritualmente e me tornei o homem que hoje sou. E eu me recordo que aquele tempo de seminário, e quem foi internado, quem passou o internato no seminário, sabe disso. O quanto aquele tempo forjou o nosso caráter. E uma das coisas que eu ficava impressionado era que a gente podia acertar o relógio pelo reitor, que era o doutor Davi Min. Ele chegava pontualmente às 6h15. Às 6h15, nem 6h14, nem 6h16. Eu, às vezes, ficava até pensando que ele ficava com o carro parado, esperando das 6h15 para entrar no seminário. E aquilo era impactante. E eu me lembro assim que religiosamente ele chegava, dava uma volta no seminário para observar como é que estavam as coisas, e depois ele entrava no gabinete dele, e naquele momento ninguém deveria interromper, porque era o momento devocional daquele homem de Deus. Pastor da Igreja do Cordeiro, presidente da haste, reitor do Seminário do Norte, que naquela época, minha gente, alunos, querem saber a quantidade, eram mais de 800, era mais de 1.000 alunos dentro daquela instituição. Mas aquele homem não fazia absolutamente nada enquanto não tivesse o seu momento a sós com Deus, de oração, de meditação na palavra. Eu digo essas coisas, irmãos, porque a vida de Jesus não foi uma vida... Não foi uma vida tranquila. Eu vou dizer, e eu espero que você me entenda. A agitação, a necessidade ou as necessidades das pessoas estavam continuamente diante do Senhor. Há um registro em Marcos, capítulo 6, 31, que diz assim: havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles, e neste caso aqui é Jesus e os apóstolos, não terem tempo para comer. É por isso que eu volto a dizer, o ministério de Jesus foi marcado por essa agitação, de muita gente, de muita demanda, de muitas necessidades, de decisões constantes, de gente buscando e gritando, pedindo cura, e confrontos, e perseguição. O ministério de Jesus aconteceu assim. E aí no texto sagrado é interessante que o final do versículo 31, Jesus olha para os apóstolos e diz assim: olha, venham comigo para um lugar deserto, e descansem um pouco. Saber o momento de sair do holofote, parar e ir para o deserto, talvez seja a diferença entre um corpo saudável e uma alma doente. Talvez saber, sabe, que você precisa parar em algum momento, porque não pode viver o tempo todo debaixo de uma pressão tão intensa, sem ter este momento de ir para o seu deserto, sabe, e estar na presença de Deus, e buscar a face do Senhor. Eu leio esse texto, sabe, irmãos, e percebo que hoje nós vivemos naquilo que as pessoas costumam chamar de uma sociedade acelerada. Eu não sei se você ainda escuta as mensagens de áudio do WhatsApp na velocidade normal.
Mas já percebeu que a gente não tem tempo nem mais de ouvir o recado, a mensagem, na velocidade normal. E a voz da criatura se transforma, né? A entonação muda, mas a gente não tem tempo de ouvir um recado, mensagem de voz, que dura quanto? Eu sei que tem gente que fala muito na hora de mandar mensagem. Mas quanto tempo aquilo dura? Mas a gente não consegue, irmãos. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade acelerada. Eu estive lendo um especialista nisso, o Dr. Giannini, e ele diz o seguinte, que existem 3 tipos de aceleração em nossos dias. A primeira delas é a aceleração da tecnologia. E segundo ele, a aceleração da tecnologia, ele trata de 2 coisas, tempo e espaço. Parece que não existe mais distância. O espaço, a noção de espaço foi destruída porque nós estamos todos interligados. Antigamente a gente dizia, mas eu nem posso falar com ele, nem posso vê-lo porque nós estamos distantes. Hoje você não pode mais dizer isso. E a noção, o conceito de tempo também. Eu vou voltar aos anos 70, viu? Aos anos 70. Sabem por quê? Porque naquela época eu me lembro que muita gente questionava a declaração bíblica de que quando Jesus voltar, todo olho irá vê-lo. E as pessoas diziam, isso é impossível. Isso é impossível. Ninguém jamais poderá ser visto por todo mundo ao mesmo tempo, no mesmo momento. Quem é louco de dizer uma coisa dessa nos dias de hoje, irmão? Uma coisa acontece, uma disputa de uma Olimpíada, de uma Copa do Mundo, e de repente está o mundo inteiro, a partir de algo chamado tecnologia, assistindo a mesma coisa, em idiomas já traduzidos, né? Aliás, eu estive com o Odílio, ele nem me deu autorização para falar sobre isso, mas nós conversamos e ele veio me dizer que a netinha dele, de 4 ou 5 anos, estava agora lá no Chile conversando com os priminhos e ela não fala direitinho o espanhol, apesar de ter espanhol, português e inglês em casa. Sabe o que ela fez? Ela pegou um celular, baixou um daqueles aplicativos para poder traduzir a palavrinha das suas priminhas, para ela poder entender o que estava acontecendo. Esse é o mundo em que a gente está vivendo. Se eu perguntar quem sabe fazer isso hoje aqui, eu não vou perguntar não, para não deixar ninguém constrangido. Mas é tão simples que uma criança de 4 anos é capaz de fazer uma coisa dessa. Imaginem, irmãos. Uma outra aceleração, ele diz que é a aceleração das mudanças sociais. E aqui tem a ver com valores, costumes, frases, palavras. As coisas estão mudando de sentido e estão tomando outra roupagem numa velocidade absurda. Absurda. A gente para e diz, meu Deus, como é isso mesmo? O que é isso? O que isso significa? E na mesma velocidade que expressões surgem, elas também desaparecem. Elas também desaparecem. E a terceira aceleração, ele fala que é do ritmo de vida. E o interessante aqui é como se fosse uma fórmula simples. Fazer mais em menos tempo. 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 O que a gente observa, irmãos, à luz de tudo isso? Qual é o impacto que isso traz sobre a espiritualidade? O impacto desse tipo de raciocínio dentro da dimensão espiritual. Aí o que acontece? Se a gente já não tem paciência para ouvir uma mensagem no WhatsApp, quem tem paciência para ouvir um pastor? Se a gente já não tem paciência para ler longos textos, quem tem paciência para ler a Bíblia, irmãos? Então o que a gente prefere? A gente prefere que alguém leia, mastigue, deixe aquilo bem fácil de ser digerido, e a gente corre para aqueles cortes das mensagens que não podem passar de 1 minuto, porque se passar de 1 minuto, pode ver. Eu fico às vezes impressionado porque eu publico as coisas e eu fico observando, sabe? Não deu tempo para aquela criatura ler o que eu escrevi. Não deu tempo para aquela criatura assistir o que eu publiquei. Mas o que é que eu vejo logo depois? Já curtiu. Não, aí eu vi alguém que disse, mas quando eu curto, é porque eu curto que já sei que vai ser bom. Aí eu olhei para aquela criatura e disse, você. Sabe, irmãos, isso é a velocidade das coisas. A gente fala de espiritualidade, a gente pensa assim, que a gente pode se tornar um homem piedoso e espiritual da noite para o dia. Que a gente pode se tornar um discípulo do Senhor
Basta passar um final de semana juntos em alguma programação e isso vai acontecer. A gente entra pecador e sai santo. E a gente vai crescendo na graça. Deixa eu lhes dizer, processos espirituais levam tempo, irmãos. Trabalhar com o caráter de alguém, moldar a vida de alguém, restaurar aquilo que o pecado destruiu, fazer de um homem uma nova criatura, isso leva tempo, irmãos. Mudar valores leva tempo. Só que a gente não tem mais paciência de investir, de continuar investindo. Aí você começa a desenvolver a sua vida devocional, não vê resultados imediatos, e a sua tolerância à espera em oração está reduzindo cada vez mais. Veja, eu vou falar de mim, veja a minha angústia, irmãos. A minha filha estava para ser operada, não foi operada, aí ia para quarta-feira, depois vai para sexta-feira, vai para sábado, e a gente vai ficando angustiado. Se a gente parar para pensar, a gente diz, espera, deixa é tanto tempo assim mesmo? Será que eu não sei que Deus está controlando tudo e que eu preciso aprender a descansar nisso? É por isso que eu insisto, sabe, irmãos, o impacto dessa sociedade acelerada dentro de nossas igrejas, dentro daquilo que é a nossa experiência com Deus, tem feito com que se torne cada vez mais superficial, rasa, a nossa visão de texto sagrado, compreensão da Bíblia, conhecimento bíblico. Sabe, manuseio da palavra. A gente hoje não precisa mais decorar, memorizar, nem a ordem dos livros na Bíblia. Por quê? Porque a gente não precisa, pastor. A gente não precisa. A primeira evolução disso foram aquelas, eu não sei nem como é que chama, mas aquelas marcações que tem na lateral da Bíblia. Você acompanhou o início daquilo? Eu me lembro de quando aquilo surgiu. Os livros da Bíblia já vinham com um buraquinho assim para você colocar o dedinho e abrir no lugar certo. Como é o índice, não é? Mas não é. É aquela. Eu tenho a minha Bíblia ali, eu acho que. Essas bolinhas, eu vou lhe mostrar. Olha aqui. Essa Bíblia que eu ganhei de presente dos Gideões Internacionais. Isso aqui, ó. Essas marcaçõezinhas. Porque eu sou de um tempo em que, quando a gente ia fazer o esgrima bíblico, essas Bíblias não eram permitidas, não. Você se lembra disso? Quando alguém ia com a Bíblia dessa, não, essa daí não dá não, porque essa daí é mais fácil. Aí hoje a gente vai para... A gente já bota o texto, não é? A gente já põe o texto e ela mesmo vai lá e abre. Agora, se eu lhe perguntar onde é que fica esse livro... Espera aí, pastor. Eu não sei bem onde ele... Eu sei que ela está na Bíblia. Eu sei que ele está na Bíblia, mas... O que eu quero mostrar-lhes, irmãos, é que em função dessa visão acelerada, dessa necessidade de resultados imediatos, tem muita gente buscando comunidades onde as promessas que são feitas do púlpito, sabe, reproduzem os anseios da congregação. Mas eu volto ao texto somente para lembrar a você algumas coisas. A primeira delas é que eu queria dar algumas sugestões. E aqui eu estou falando com quem percebe que precisa separar o seu tempo para viver esse momento a sós com Deus. Eu queria desafiar você a costurar isso, ou a retomar isto. Ter o seu momento devocional com Deus. A primeira coisa que eu quero colocar diante de você são 3 palavras: hora, tempo e lugar. Defina um horário para isso. Quem quer ser discípulo precisa ser disciplinado. E não venha com essa história de hoje eu faço de manhã, amanhã eu faço final da manhã, no outro dia eu vou fazer de tarde, no outro dia eu faço de noite, aí no outro dia eu faço de novo de manhã, eu faço um pedaço de manhã, depois eu faço outro pedaço à tarde. Mantenha um horário padrão. E normalmente a sugestão é que você faça isso logo no início do dia. Especialmente se você não for um notívago, porque se você for um notívago, gente que só funciona à noite, se você for fazer de manhã não vai dar certo. Então não existe uma regra universal, mas é a sugestão. Comece a fazer isso no início do dia. Segundo, quando eu falei ali tempo, tem a ver assim, quanto tempo eu vou passar fazendo isso? Não inventa de começar, eu vou separar agora 1 hora. Você não vai separar 1 hora. Você vai fazer isso nos primeiros dias, aí depois você vai reduzindo. 1 hora é muito, pastor. Eu já aprendi que eu posso falar com Deus em 45 minutos. Aí depois vai tirar mais 15, mais 15, mais 15, mais 15 e vai ficar devendo.
Então, estabeleça qual é a melhor hora. Hora de silêncio na sua casa, hora que não tem menino para lá e para cá, gritando, hora que você está descansado. Estabeleceu a hora, agora você vai estabelecer o tempo. 10 minutos, 15 minutos, começa. Ah, pastor, mas não consigo me concentrar, eu tenho aquelas 3 letrinhas e aí eu fico viajando muito. Estabeleça algo que lhe seja razoável. E depois você pode ir ampliando este tempo. E depois a questão do lugar. Escolher um lugar, eu me lembro que muita gente ficou impactado por aquele filme do quarto de oração. Escolher o seu lugar de meditação, o seu lugar de estar na presença de Deus é muito importante, irmãos, muito importante. Deixa lá a sua Bíblia, porque quando você vai fazer a sua meditação, onde é que está a minha Bíblia? E pronto, já desarrumou você. Pega a sua Bíblia, põe ali um pedacinho de papel, um bloco para fazer suas anotações, uma caneta, ou se você não é do tempo de caneta e papel, porque eu acho que as pessoas eu acho que nem sabem mais escrever, aí você pega, bota tudo no computadorzinho, no seu iPad, no seu celular, no que for. Mas separe um lugarzinho. Separe um lugarzinho. Hora, tempo e lugar. Uma segunda sugestão, tenha cuidado com os inimigos que vão se levantar contra você. Muitas coisas vão se opor ao seu desejo. Já percebeu que o telefone toca? O vizinho coloca um som alto. E entre os seus inimigos, eu vou citar somente 2. Um é o seu próprio corpo. Sua mente distraída, sabe? O seu corpo cansado. E, por favor, evite fazer o seu momento a sós com Deus deitado na sua cama. Você vai dormir. Especialmente se for à noite, você vai dormir. Então, evite. Apenas evite. Mas se você funciona, tudo bem. Mas é só uma sugestão. Evite, evite, evite. Então, seus inimigos são o seu próprio corpo. E eu vou lhe dizer também, o diabo vai lhe perseguir nesse processo. Seus pensamentos vão se distrair. Você vai ter muita razão para não permanecer, vai encontrar muitas outras preocupações, e aquele seu momento que é para você, a sós com Deus, você vai trazer tanta gente ao seu redor, tantas coisas, que você não vai conseguir extrair dali o seu momento de meditação. E a terceira e última sugestão, de forma muito prática. O que é que eu faço, pastor? Tá bem, aí eu vou fazer, amanhã eu vou começar. E eu faço o quê? Vou lhe dizer. Primeiro de tudo, e acima de qualquer coisa, comece agradecendo. E se você gosta de escrever, faça uma lista de coisas que Deus tem feito na sua vida, na vida de sua família, que são motivos de gratidão. Escreva isso. E comece agradecendo ao Senhor por cada uma dessas coisas. Segundo, use esse tempo para ler a Bíblia. Ah, pastor, mas eu começo a ler por onde? Meus irmãos, você pode começar pelo livro dos Salmos, você pode começar pelo Novo Testamento, mas por favor, comece. Comece. Não precisa começar também pelas genealogias, por aquelas coisas não. Mas comece a fazer uma leitura, um plano de leitura da Bíblia. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já leram a Bíblia pelo menos uma vez. De capa a capa. Obrigado. Eu não vou pedir que você se identifique não, porque eu não quero deixar ninguém constrangido. Mas, sinceramente, você já leu realmente a Bíblia? De capa a capa. Quantos anos você tem de crente? De cristão, de membro de igreja? Já deu para ter? Já. 10 anos? Já tinha dado para dar uma leitura boa, não é? Pelo menos o Novo Testamento você já teria lido a essa altura. Mas sabe, irmãos, enquanto a gente não estabelecer como disciplina, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Não vai. Então, leia a Bíblia e comece a orar. Faça uma relação de nomes. Aliás, é uma das coisas que às vezes eu tenho feito e eu vou até compartilhar com você. Quando pastores estiverem dirigindo o culto e começarem a mencionar os nomes, mas na hora de orar a gente se esquece do nome. Aí, enquanto ele estiver lendo o nome e apontando o problema, você já está orando. Se ele disser, olha, irmãos, nós precisamos orar por... Aí você lá no seu lugar, Senhor, abençoa a vida de fulano. Eu estou ouvindo que ele está sendo alvo disso, que ela está precisando disso, que ele está doente, que ela está doente. Você já está em oração, você já está em oração. Então, lembre de interceder
Mantenha uma lista de intercessão. Se você gosta de escrever, escreva. Porque todas as vezes que você for lá para aquele seu momento, você vai continuar fazendo e colocando aquela gente diante de Deus. Para não chegar depois, e às vezes isso quanto acontece, né, irmãos? Alguém pede a você para orar, e aí você pode orar por mim? Você diz que sim, claro que eu vou orar. E no domingo seguinte, aquela pessoa lhe procura, lhe dá um abraço, eu vim aqui para lhe agradecer, porque Deus ouviu a sua oração, meu irmão. Ao longo do dia, lembra que eu falei que eu ia enfrentar aquela coisa, deu tudo certo, aí você se lembra que não orou nenhum dia por aquele pedido, e às vezes nem é capaz de orar para ele, mas tá bom, eu recebo sua gratidão, mas eu não orei não. Aí você diz, não, aleluia, irmã, glória a Deus, Deus ouviu a nossa oração. Eu insisto com você, de que esses momentos serão os momentos mais preciosos de sua caminhada com Deus. E não se assuste com o que eu vou dizer. Eu sei que a gente dá muita ênfase à adoração comunitária, ao louvor comunitário, mas os irmãos não imaginam a bênção que é você sozinho, cantando, louvando a Deus, colocando uma música assim, enquanto você está lendo, coloca uma música baixinho e você ali orando. Você vai perceber que aquilo que Deus vai falar ao seu coração vai ser tão importante para o resto do dia. Aquele texto que você leu, aquele seu momento de oração, o fato de que você pediu a Deus para lhe dar serenidade, você vai entender muitas coisas. É por isso que eu quero hoje desafiar a igreja a viver este momento de a sós com Deus. E a gente vai começar isso agora. A gente vai começar isso agora. A gente vai ficar por alguns momentos neste lugar. Normalmente a gente termina o culto, pelo menos o nosso desejo é terminar às 7h30. São 7h25. A gente vai fazer hoje um exercício de a sós com Deus. 8h25, perdão. Senão ia ter muito tempo, né, gente? 8h25. Você só tem 5 minutos para isso. Qual é a minha sugestão? Você está com a sua Bíblia, está com o seu celular, tem uma Bíblia aí, um aplicativo. Eu vou lhe dar a oportunidade, nesses 5 minutos, você abrir o texto sagrado, fazer a sua oração, colocar diante de Deus alguma necessidade, por 5 minutos, tão somente. Sozinho, sozinha, por mais que você esteja ao lado do seu marido, de sua esposa, é você e Deus agora. Você vai colocar diante do Senhor aquela que é a sua necessidade, aquele que é o seu desejo. E eu vou fazer um pedido, eu vou pedir ao Maicon que ele seja aquela... Lembra que eu disse, coloque uma música, não foi? Procura aquela canção que você gosta de ouvir, que tem falado a sua alma, põe ali, aí você vai cantar com aquela cantora, aquele grupo musical. Vou fazer silêncio para que a gente possa ficar a sós com Deus, tá bem?